Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. Como expressar, talvez o meu tempo acabe. Eu fui o cara da serenata, tipo o Henrique, do Henrique e Juliano. Hoje eu tô fudido e amanhã eu tô com outra. Obrigada pela participação de todo mundo aqui. Primeiro dia, primeiro painel da nossa sala de Beats 3, do Mundo da Música. Estamos novamente aqui no Rio to See, tendo a alegria de estar aqui novamente. Vão ser 15 painéis ao longo desses 3 dias de programação. E a gente vai começar de uma maneira super especial. A gente vai falar de um tema que nos impactou muito no último ano, que nós estivemos lá em Miami cobrindo, que é sobre o Latin Grammy, mas para além da premiação, que é ainda mais especial. E para isso, para enriquecer a nossa conversa, convido primeiro Tatiana Cantinho. Tati é VP da Som Livre, label. E a gente também tem a alegria enorme de receber um super artista, queridíssimo, uma pessoa que entende muito a importância do Latin Grammy em diversas camadas e vai trazer um toque muito especial para a nossa conversa. Por favor, Marcelo Genesi. Gente, vamos... Todo mundo beber uma água, né? Antes da gente começar nosso papo. Mas eu queria falar um pouco sobre a importância do tema em si. E para, obviamente, a gente falar, entrar sobre os meandros desse tema é muito importante. Eu queria que os dois, por favor, falassem um pouco sobre a relação da tragédia. Bom dia. Primeiramente, Laisa, obrigada pelo convite. Entramos com o pé direito. Muito sucesso para o mundo da música nesse momento. Palco Sound Beats, me sinto honrada de estar aqui ao seu lado e ao lado desse gênio, Genesi, que eu tive o prazer de, alguns anos atrás, trabalhar enquanto Slap, e hoje seguimos aí nessa relação de parceria e amizade. Um artista genial, então assim, estou muito honrada. Estou quase falando para a gente abrir uma rodinha aqui, tantos amigos, né? Esse bate-papo delícia. Então, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia. É raro estar com o microfone para dizer bom dia, mas estou muito feliz de estar aqui na presença de vocês, também na presença de Tati, Laisa, para a gente trazer cada um o seu relato em torno, enfim, do Grammy Latino, em torno da indústria da música, o que a gente tem vivido com ela. Genesi, vou aproveitar a sua fala já para a gente falar um pouco sobre sua relação com o Latin Grammy, como começou, quais foram os seus primeiros materiais que você inscreveu. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua experiência com a premiação em si. Eu tive 3 nomeações ao longo dos discos que eu lancei.
2 delas na Som Livre, né, na Slap, o meu segundo disco de graça. E em cada situação eu vivi uma experiência diferente em relação à mesma história, né? Então, a primeira nomeação foi o disco de graça, ali por meados de 2014, 2015. Depois, ainda na Som Livre, tive uma nomeação em 2019, já na pandemia, do disco Guaia, que eu fiz quando morei aqui no Rio de Janeiro. Eu morava aqui pertinho, no Alto da Boa Vista. Morei 7 anos aqui. E ano passado, com o Night Club Forró Latino, que é o nome do disco, do nosso disco, já na nova relação, né, na nova parceria com a One RPM, agora como gravadora e distribuidora digital. Um disco que foi nomeado nesse último Grammy. Então, cada uma das situações eu vivi uma maneira específica. Na primeira delas, eu só fui no dia da premiação, porque, de modo geral, a gente ali, do lado da asa, que 2 asas do mesmo pássaro, né? Então, vamos dizer assim, os talentos da performance musical, artística, vamos dizer essa asa. De um modo geral, a gente olha assim para uma... Eu imagino, né? Eu olho assim, mas eu imagino que não somente eu. A gente olha para uma premiação da música e olha para o dia em que ela vai acontecer. Ah, o prêmio da música brasileira. Ah, vamos lá, vai ser tal dia no Teatro Municipal. Ah, o prêmio vai ser tal dia em tal lugar, tal dia. Tanto é que na primeira vez eu pensei assim, aí eu fui no dia. Cheguei no dia para viver aquele negócio que eu, enfim, tinha uma certa... Uma conexão de formação pedagógica através do Grammy era Quincy Jones, do Grammy. Tipo, esse pêndulo que o Grammy precisa manter, o Grammy Latino precisa manter cada vez mais com consciência disso, da força pedagógica que tem também, né? Não só da força de cada gravadora, de cada artista, né? Então, assim, esse pêndulo é muito importante, porque no meu caso, a coisa pedagógica do Grammy, que eu estou chamando de era Quincy Jones, eu crescendo olhava para... Tinha, assim, um ponto de encontro muito forte entre excelência cristalina da linguagem musical com a força do quanto aquilo cutuca também o paladar atual do gosto e da expressão que vai mudando de tempos em tempos, né? Então, fui ali, participei só de um único dia e voltei. Aí a segunda experiência... Então, não tive muita... Vivi o que eu achava que era isso. Aí, na segunda vez, em 2019, a pandemia. Então, eu fiquei ali do quartinho. Todas as vezes a gente prepara um discurso, né? Se eu ganhar, vou falar isso, se eu ganhar, vou falar aquilo. Dessa vez, na pandemia, tinha acabado... Ia nascer a minha filha, então eu estava sobre uma energia, assim, paterna se aproximando. E aí, o ano passado, com o Night Club Forró Latino, produzido por mim, pelo Marcel Klein, da Warner, meu amigo maravilhoso, e pelo Luiz Araújo, eu fui para passar a semana toda. E aí a cena é que de trás para frente, no último dia eu estava ligando para vários amigos dizendo, galera, vocês têm que estar aqui, o ano que vem tem que estar aqui, porque é maravilhoso o que acontece aqui, tem que vir para passar a semana toda. Eu estou exausto como quem está saindo do carnaval de Recife e Olinda. Liguei para Felipe Cordeiro, liguei para Laila Música, toquei essa real. Então essa última vez eu passei a experiência da semana toda, todo dia, algum compromisso importante relacionado à aproximação com a outra asa do mesmo pássaro, né? Com os talentos da parte executiva da indústria da música.
E aí eu me vi no outro lado do espelho, assim, tipo, a gente no Grammy Latino, com proximidade com quem está, né, sendo ponta da lança no talento executivo da indústria da música, aquilo altera, gera, provoca. Eu achei fantástico, eu achei que eu quero estar esse ano mesmo sem ter lançado o disco, porque é importante. O ponto é exatamente esse. Tati, você esteve lá no ano passado, em Miami, esteve também, né, em outras edições. Eu queria que você contasse um pouco para o pessoal como funciona de fato essa semana, que é isso que o Genesi trouxe, né? Muito além da indicação, da nomeação, mas como isso pode ser interessante para um artista. É enriquecedor ver como o Brasil ganhou um protagonismo muito maior no Grammy Latino. Eu já tive a oportunidade de ir a algumas edições. A primeira vez que eu fui foi em 2012, enquanto a gente tinha o Michel Teló estouradaço com Ai Se Eu Te Pego, e ele fez uma performance com o Blue Man Group na cerimônia principal. Então, eu já tive a oportunidade de viver o Latin Grammy sob diversos olhares, né? Estando acompanhando um artista na cerimônia principal, estando acompanhando artistas na cerimônia que, se eu não me engano, me chama de pre-telecast, que é a cerimônia brasileira e de algumas outras subcategorias latinas. E nesse ano de 2011 que eu fui, o Grammy era no House of Blues, em Las Vegas, ali, os artistas não tinham lugar para sentar. Eu lembro que tinha uma artista super famosa, toda vestida, e a coitada ficou em pé, assim, não tinha lugar para ela sentar. E o Brasil foi ganhando relevância, essa cerimônia foi aumentando e ficando cada vez maior. E, além disso, os eventos satélites dessa semana, que é um carnaval, que a gente sai de lá exausto, porque você fica pingando em vários eventos. Então, isso se tornou muito enriquecedor. Para os artistas que vão, para a indústria, para os players, a gente vê casa das gravadoras, casa das distribuidoras, onde tem ali um hub de encontros e trocas, tem as ativações dos players, tem a ativação do Spotify, da Meta, da Amazon. E hoje, como teve ano passado, foi maravilhoso, teve, né, o Popline lá presente no Vagabond, e teve uma casa belíssima da Billboard também, onde eu tive o privilégio de assistir um show do Genesi. Eu estava lá. Então, assim, quantas coisas acontecem, quanta vida e quanta troca satélite do evento principal. O evento principal já está todo mundo cansado, nossa, chegou, né? Porque é uma maratona também. Você vai para a cerimônia de manhã do Brasil e depois você fica o dia inteiro até a cerimônia da noite. Mas é uma maravilha. É uma experiência enriquecedora tanto para os artistas como para a indústria. Agora, vamos trazer isso mais para a realidade de diversos artistas, né? Porque a gente, às vezes, visualiza o Latin Grammy como algo muito distante, um sonho, algo muito utópico. E, na sua percepção de executiva, como seria possível um artista se aproximar dessa cena, estar presente nessa semana? O que ele poderia fazer para se conectar? Quais as relações que ele poderia manter, na sua percepção? Isso faz parte da nossa vida desde agora. Assim, acabou o último Latin Grammy, a gente já está falando do ano seguinte, que começa com as janelas de inscrição. Se aquele lançamento está apto para aquela janela de inscrição para buscar a nomeação no ano seguinte, né? A gente já entender quais são esses eventos, essas oportunidades que o artista vai estar e quais eventos casa com aquele perfil de artista. Então, isso já é um mapeamento do nosso dia a dia, que começa no começo do ano. Assim, tem a nossa equipe de marketing maravilhosa está aqui, muito bem representada, e a gente está falando de Latin Grammy já desde o mês passado. Maravilha. Eu tive uma conversa agora há pouco com o Genesi, maravilhosa, por sinal. E a gente estava conversando muito sobre essa questão que você até mesmo trouxe na sua fala anterior. A delegação brasileira cresceu muito na Latin Grammy. O ano passado foi um número recorde de brasileiros entre executivos e artistas, né? Claro que por inúmeros fatores, pela construção e criação de novas categorias, principalmente privilegiando a nossa música brasileira. Mas, para além disso, Tati, eu queria também que o Genesi falasse sobre essa identidade. A gente está falando de um termo chamado Latin Grammy. Genesi, você se caracteriza como um artista latino? Pois é, eu tenho essa admiração por quem faz isso, né? Então, me espelho nisso.
Um dia desses eu vi uma enquete dessas de rádio pedindo para que a pessoa que estava sendo entrevistada indicasse um artista latino. E ela indicou o Belchior. E eu achei realmente que é sobre isso, né? Então, nesse nosso disco que concorreu, né, ao Grammy, a gente inclusive traz isso para o nome do disco, né? Night Club Forró Latino, volume 1. Daqui a pouco vem o volume 2. Então, acho importante, por mais que a gente esteja ilhado, como Liza mesmo falou nessa nossa conversa, o Brasil, por conta do idioma, ele fica ali um pouco ilhado, né? Tipo, rola ocupa um pedação da América Latina, mas, no entanto, tanto é que a gente, enquanto esse lado da asa do talento artístico, da performance da música, a gente não tem um circuito que explore a América Latina assim em turnê, que seja comum a todos. Assim, você tem que estar num projeto especial. Não tem uma coisa que possa ser trilhada como naturalmente o circuito dos festivais europeus. Então a gente aqui nessa somatória de países precisa construir isso. O pêndulo que é o Grammy Latino, enfim, a maneira como revela para onde olha, as provocações de juntar também o nosso recado, a nossa voz, né, com as vozes de artistas dos nossos países vizinhos, isso tudo parece que vai acontecer, está em alta agora, né? A coisa latina está um pouco mais quente, né, atualmente na indústria. Estou achando tão interessante quando, por acaso, o que a gente está fazendo encontra, de fato, com que a grande indústria da música está abrindo caminho, né? E a gente vai, e hoje realmente, de fato, isso faz parte das trocas artísticas, né? Antes o Brasil um país continental com um idioma diferente do restante da região, então acabava ficando muito mais difícil você quebrar essa barreira e um artista brasileiro conseguir algum tipo de entrada, não vou nem falar de sucesso, mas de entrada, de troca com um artista latino. Eram pouquíssimos que conseguiam fazer isso. Hoje já faz parte mais do nosso dia a dia essa troca, seja para versões, seja para collabs, né? Seja para trazer um artista e apresentá-lo ao mercado brasileiro, porque hoje está mais aberto, é mais palatável, é muito mais democrático você ouvir música, né? É muito mais fácil hoje em dia do que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e também, ao contrário, né, a gente exportar os nossos artistas. Isso é muito importante, porque, conversando também, a nossa conversa também foi muito enriquecedora. A gente errou o caminho, né? E o Genesi trouxe várias perspectivas assim, sobre o fazer artístico dentro dessa premiação. E aí, Genesi, eu queria que você falasse muito sobre literalmente esse pêndulo que você tanto trouxe para mim e para a Tati, desse equilíbrio entre sua verdade artística e até mesmo a própria premiação em si. Como você encontra esse centro? Qual é a sua análise em relação a isso? Chega, respirou. Bom, eu acho que, de maneira nenhuma, a criação artística, ela, vamos dizer, né, já que talvez a arte seja o único lugar que a gente pode ser totalmente livre, vamos não submeter ela a nada. Então, mas a partir do momento que o que você faz por uma pulsão assim, de necessidade de vida fazer, que o seu traço artístico tem a ver com o paladar da indústria da música, então você começa a ficar interessado, né, enfim, por ser notado, né, por um encontro, vamos dizer, que celebra uma música que envolve um pedaço do planeta, né, suas músicas, né. Então você fala, poxa, caramba, eu aqui realizando esse sonho de criança, de repente, tô lá concorrendo com esse negócio,
E é o Grammy, aquele negócio que a gente cresceu vendo e vendo. Então, passa a ser um lugar especial mesmo, desejado, né? E tal. Eu imagino que cada artista tenha o seu prêmio reservado, e nem todo ele é um prêmio do Grammy Latino ou do Grammy também, né? A gente vive uma maneira de receber uma nutrição depois que a gente coloca um pedaço da nossa alma na rua e aquilo faz sentido para alguém. Um dia desse li isso. A maneira como isso retorna para a gente, às vezes não é pela indústria da música, às vezes não é pela quantidade de multidão ou de agenda, às vezes é uma pessoa que te diz algo que aquilo fez muito sentido para ela. Então, mas o Grammy Latino, ele, enfim, existe e chama, é uma luz que vai chamando. Nessa situação que eu fui terceira vez nomeado e participei de tudo da semana toda, o dia da premiação, para mim foi mais um dia entre tudo que aconteceu. Ficou um pouco mais diluído, né? Foi maravilhoso dessa maneira. E aí, estando lá, quando a gente não ganhou, aí eu fiquei olhando assim. Eu estava do lado dos meus amigos, assim, eu vi que eles deram uma... Eu fiquei na minha, assim, olhando, eu falei, puta, pode crer. Tá na hora de eu fazer um disco autoral de novo. Estou aqui indicada com um disco de versão, mas, pô, próxima advância de que eu vou pegar, e isso não é brincadeira para mim, vou fazer um disco autoral, porque acho que é onde mora a parada mesmo, né? Então lá eu tive essa decisão. Entende? E aí eu falei, e outra, vou manter essa especiaria, esse tempero latino. E aí voltei para o Brasil e gravei um disco autoral com uma formação que é meio pernambucana latina. Então tem tres cubano, tem timbales, tem zabumba, tem sanfona, tem pandeiro. Um lugar assim realmente de quem quer ser a voz do que está anunciando ser, sabe? Assumindo esse lugar latino mesmo, caribenho, nosso também. Então, no meu caso, essa coisa do Pernambuco na veia, Caruaru, a cidade que quem nunca foi já ouviu falar, minha paixão por esse lugar que me criou, e ali tão pertinho. Então, você vai ali para São Luís do Maranhão, a música caribenha, a Jamaica, Belém do Pará, caribenho. Então, tres cubana, a música cubana. Fui completamente provocado por essa energia que eu jamais imaginei que uma premiação me daria. Perfeito. Eu queria complementar, ele falou muito sobre a chama, né, e sobre o magnetismo que tem, né, aquele gramofone, que é o sonho de... Todo artista sonha em ganhar um Grammy, assim como todo ator sonha em ganhar, né, por mais que esteja mais distante ainda, mas ganhar um Oscar. E é muito interessante ver o tamanho, a visibilidade que o Latin Grammy ganhou no mercado brasileiro, de uns anos para cá, muito também impulsionado por vocês, os veículos de mídia que vão lá propagar o que está acontecendo e trazer para um conhecimento maior, e do público que passou a conhecer alguns artistas por conta do Latin Grammy. A gente viveu isso, né? Assim, a Ação Livre tem um case muito recente, que é o JP, que foi nomeado e levou 3 estatuetas no ano passado. E eu tenho amigos que de outros segmentos, né, que não vivem muito ali o universo mais nichado, e falo, nossa, eu conheci o JP e me encantei com o álbum dele, estou apaixonado por conta do Latin Grammy. Então, isso é uma visibilidade que eu dou muito crédito aos veículos de mídia brasileiros que estavam lá presentes. Estou puxando sardinha para o seu lado, não. Propagando e divulgando, né, a importância dos artistas que estavam lá, tanto nomeados quanto vencedores. Legal sua fala, Tati. Vou puxar um pouco também sobre ela. Sobre sua visão estratégica, assim. Vamos falar um pouco sobre o case do JP. Como você analisa o crescimento dele
estratégico após essa nomeação? É gigantesco, assim. E tem um ponto que é uma curiosidade, que a Camila está aqui, qualquer coisa ela vai me ajudar a complementar. Camila vive o JP no dia a dia dele hoje, então ele cresceu muito, ele vem numa crescente desde do começo do contrato dele. A gente fez até ontem uma reunião sobre isso, e como a gente está animado com isso e prospecta os próximos anos muito, muito grande para ele. E essa união dele, né, com o Mestrinho e com o João Gomes, se eu não me engano, eles se conheceram lá, né? Foi uma apresentação que o mercado uniu os três e fizeram esse belíssimo projeto que agora vai sair em turnê, a gente vai ser agraciado com esse presente. Então, estrategicamente, assim, como não estar lá, né? Como não fomentar esses encontros, a ida dos artistas para conhecer outros talentos e para se conectar com o mercado e entender a importância dessa visibilidade que o Latin Grammy traz. Bem legal isso. Inclusive, eles ficaram no mesmo hotel que a gente também esteve, lá no Vagabond Hotel, em Miami. E eles se encontraram lá e foi super bacana, que depois se transformou num trabalho tão bonito quanto esse. E aproveitando essa fala também desse case, eu queria que você falasse também um pouco, Genesi, assim, você obviamente teve vários momentos em sua carreira, diversas nomeações, e teve essa mais recente, um trabalho de versões, como você mesmo falou. Mas o que mudou assim para você, de perspectiva de trabalho? Você já disse para a gente que mudou veio uma chama para que você resgatasse o seu trabalho autoral a partir dessas versões, mas o que mais assim essa nomeação trouxe para a sua carreira, na sua visão? Antes de dizer sobre isso, eu quero só pontuar uma coisa, complementar uma fala essa sobre a energia de estar lá, que né, aconteceu com Mestrinho, JP, João. A imagem que eu tenho é que pelo fato da gente estar, enfim, ter cruzado o oceano, né, estar numa outra margem e estar no evento de uma semana em torno da indústria da música, é que a gente se vê, só que do outro lado do espelho, assim, pelo outro lado. E aí, o que eu quero dizer com isso é que há eu acho que a gente fica com uma sensibilidade de encontrar e fazer parceria um pouco mais aguçada lá. Porque está rolando esse momento, desse caldeirão, desse encontro em torno da nossa profissão e todas as variações de seus talentos, de sua estrutura. Então, fica uma coisa no ar, uma provocação a mais que motiva isso, sabe? Parece que dá uma liga de quem está super estimulado por estar lá. Ou seja, estar lá quer dizer, estou no tabuleiro, estou caminhando no tabuleiro desse game. Então, beleza, quero ser provocado por ele e gerar a partir dele também, né? Então, o encontro dos três, de fato, a gente viveu lá algumas farras e é delas que nascem algumas coisas lindas, né? Como disse Cláudio Assis, o grande cineasta pernambucano, na primeira cena de Amarelo Manga, que aparece uma mulher linda dizendo: tudo acontece no dia, mas o melhor do dia é a noite. E aí essas noites da semana do Grammy Latino são ótimas, são muito boas, muito. Tati, agora eu já nem lembro o que você falou aquela hora, eu viajei aqui. agora a gente vai por outro caminho, não se preocupe. Tati, a gente está falando muito sobre o Latin Grammy, sobre premiações de uma forma geral, e também sobre, obviamente, reconhecimento artístico, né? A gente parte desse pressuposto para falar sobre carreiras, sobre diversas formas e também sobre suas inúmeras definições de sucesso. E eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso. Você, como executiva, como uma pessoa que vive esse mercado há diversos anos e super respeitada também,
Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão de sucesso hoje, que às vezes é tão, às vezes, cruel para alguns artistas isso, e a gente sabe que tem diversas nuances, principalmente em relação a interpretações do mercado digital, e o Latin Grammy ele consegue meio que unir essas duas pontas, né? Tanto do mercado digital, tanto do mercado fonográfico, tanto de compositores, tanto de agentes da indústria, de uma forma geral. Mas o que seria esse sucesso para você? É uma resposta com várias camadas, né? Mas, na minha opinião, a palavra que mais simboliza esse sucesso é longevidade. É a gente pensar em carreiras longevas, em artistas que estejam totalmente conectados com a sua arte, com a sua essência, com a sua sonoridade, não apenas com um modismo, uma necessidade efêmera ali de estar no chart e daquilo ser é um pilar muito frágil isso, né? Ele é semanal, né? Ele é diário, então assim. Na minha concepção, esse sucesso que leva um artista a estar no Latin Grammy, a equipes trabalharem para que possamos levá-los para lá, é longevidade e muito cuidado e muito carinho com a arte. Genesi, por favor. O que você pensa sobre esse sucesso que é atrelado às premiações, principalmente ao Latin Grammy? A gente teve um papo bem interessante, acho que a Tati lembra também, que eu e a Tati, a gente conversou um pouco depois que você saiu. E no meu papo com a Tati, a gente ressaltou muito o seu olhar em relação à sua própria arte. Assim, você se conhece muito bem, muito verdadeiramente como artista. E a gente aqui, como indústria, a gente consegue enxergar o seu trabalho de uma maneira muito autêntica e verdadeira. E sem tentar se moldar a uma expectativa de que alguém ou alguém gostem do seu trabalho. E eu queria muito que você trouxesse essa visão, porque eu acho que você é um grande exemplo para os artistas dessa nova geração, artistas também que já estão na trajetória há bastante tempo, mas que às vezes podem, de uma certa forma, oscilar diante desse pêndulo do mercado. E eu queria muito que você falasse sobre isso. Olha, a primeira coisa que eu penso é que tem uma armadilha que de vez em quando a indústria cai e nós artistas também, que é, do ponto de vista da indústria, que é uma eleição de um querer gostar de algo antes mesmo de aparecer esse algo, mas um querer gostar antecipadamente. A gente precisa gostar desse ou desse artista que ocupa um pouco essa cadeira. Esse tem um lado perigoso aí, que luta um pouco contra a força pedagógica do Grammy, que eu serei um defensor aqui. Não vamos deixar essa força pedagógica ser diminuída. E aí também do lado artístico, essa armadilha que é que de vez em quando a gente cai, ou pode cair, né? Que é o fazer pensando nisso, né? Fazer pensando na celebração do olhar da indústria, sendo que você está manipulando uma energia xamânica. E, inclusive, no Brasil, a força do cancioneiro brasileiro forma o DNA de quem a gente é, os discos que os nossos pais escutaram. Então, quando eu me vejo enquanto compositor trabalhando na entrega desses deliveries, preciso aprender a manter a originalidade, a autenticidade, mas ao mesmo tempo brincar com a sedução do olhar da indústria, com a sedução do olhar do público, com a sedução do olhar do outro. Então, eu acho que depende muito de manter essa consciência, assim, para usufruir o bem dessa parada. Porque é tão lindo quando a gente admira
músicas que duram no tempo, tipo, que passam 10, 20, 30, 40 anos e a música continua lá. Então, poxa, eu faço parte, e a minha geração, enfim, próxima assim dos orixás da música brasileira, né? Os caras ainda estão aqui pertinho da gente. Veio ali depois, antes da gente, da minha turma, Chico César, Lenine, né? Paulo Mosca, Paulinho Mosca, Zé Cabaleiro, Zélia, Adriana, né? Depois viemos nós. Então, essa coisa de tentar confeccionar algo que dure no tempo e de conter nele algo que faça sentido na vida do outro é a mira, né? Uma vez eu estava em Caruaru, que é onde eu amo estar, na casa de Onildo Almeida. Quem conhece Onildo Almeida sabe que ele é raríssimo entre os raros. Ele tem 95 anos, é compositor que criou um pouco as matizes das melodias da música construída a partir do Nordeste, assim, um arquiteto daquele negócio. O Luiz Gonzaga, gravou umas 29, 30 músicas dele, e isso tem uma música gravada para o Gonzaga, já seria... Ele, ao invés de fazer o que todos fizeram, de ir para o Rio, Rádio Nacional, não, ele montou uma rádio em Caruaru, montou uma gravadora em Caruaru, é um compositor, assim, um raro, entre os raros. E eu na casa dele, conversando com ele, ele falou uma coisa tão brilhante, assim, ele falou assim, a gente que trabalha com esse ofício de compor, de modular a emoção, não é que a gente precisa compor o que o outro quer ouvir, que é a tal da armadilha que eu estava dizendo agora, que às vezes fica olhando muito para o que é o paladar atual somente e só para isso. Ele disse assim, não é isso, o lance é a gente compor, ou seja, dizer o que o outro quer dizer, não o que o outro quer ouvir. Esse é o papel da indústria, botar o que o outro quer ouvir. O nosso papel é botar o que o outro quer dizer. Então, quando a gente, enquanto cancioneiro, organiza um recado que a pessoa queria dizer, às vezes nem sabia que queria dizer, e quando ouve, fala, puta, é isso que eu quero dizer, é isso que eu sinto, essa música é minha, pô. Vou mandar para o fulano, vou mandar para esse cara, é esse negócio aí. Então, do mesmo jeito que minha sanfona veio do Dominguinhos e que essa chave veio de Onildo Almeida, minha obrigação é permanecer nesse lugar de quem busca a música que dura no tempo, né? E que, ao mesmo tempo, busca a linha que une ser interessante para a indústria, interessante popularmente e busca também ser relevante. Então, acho que depende de uma postura, de como cada artista quer escolher o seu lugar diante desse pêndulo que tem que manter uma força pedagógica, aconteça o que acontecer. Eu acho essa ideia do pêndulo genial, assim. Eu acho que consegue realmente equilibrar muito os dois, né? Porque quando a gente pensou na estrutura desse painel, e eu conversando muito com a Tati também sobre isso, a Tati tem a visão estratégica do mercado. Enquanto a gente está diante de um artista nato, um artista essencialmente visceral, de tão artista. E, Tati, também, obviamente, eu queria que você falasse um pouco também, porque você é uma executiva, mas você é muito sensível. E você entende muito o que o artista quer dizer. E hoje tem vários artistas que, obviamente, querem trabalhar com material aqui no Brasil, mas também querem exportar esse material. Como é que você equilibra esse pêndulo, novamente,
entre essa necessidade artística de você se sentir satisfeito com o seu próprio trabalho e, ao mesmo tempo, alcançar novos públicos e como isso também está entrelaçado nessa ideia do Latin Grammy. O trabalho de cruzar fronteiras é um trabalho muito profundo, de muito estudo, né? Assim, são camps de composição, são alinhamentos. Se você quer fazer de fato um trabalho para exportar, né, você faz conexões com produtores locais que vão ter a linguagem daquele público, né? A arte é muito voltada com a sensibilidade e a genialidade do artista local brasileiro, unida também a compositores e produtores de um mercado específico, né? Do mercado latino. Então, quando você busca, eu quero fazer um projeto específico para ser trabalhado na América Latina, não necessariamente você vai trabalhar com as suas ferramentas brasileiras, né? Você precisa beber de uma outra fonte, buscar uma outra inspiração que não faz parte do seu dia a dia para complementar a arte e tornar ela mais palatável para aquele outro mercado. Eu encaro dessa forma. Então, é um trabalho muito artesanal, muito minucioso, não é algo que acontece da noite para o dia, não é sorte. Ai, foi sorte que aconteceu, que o disco aconteceu num país latino. Não, foi um trabalho muito profundo, foi um estudo feito, foram conexões artísticas para que isso pudesse ser viabilizado. E o Genesi traz muito isso também que você falou, que o Genesi é um artista que ele pesquisa muito, né? Acho que durante a fala dele inteira ele citou muito Caruaru, citou referências que ele teve na própria experiências lá em Miami, né, no Latin Grammy de uma forma geral. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Genesi, porque analisando o seu último trabalho nomeado, eu até conversei um pouco sobre isso com você, eu fiquei muito curiosa com a construção do seu repertório. Porque você valoriza tanto, obviamente, o nosso catálogo riquíssimo da música brasileira, de diversos clássicos, quanto clássicos atuais, como uma música de Pablo Vittar, por exemplo. E eu queria que você falasse um pouco sobre essas conexões. Vou adorar contar o que teve por detrás disso tudo. Bom, eu comecei a... Primeiro que a minha família ela vem ali de Caruaru e de Sairé, na rota migratória, né, ali da geração do Gonzaga, galera partindo em busca da moeda para a cidade proibida, vai para o Sudeste, meu avô, meu pai. Então, em algum momento, eu consigo devolver todo mundo para Caruaru. Tipo, não, peraí, vocês já fizeram aqui, já vamos voltar a morar lá, vamos aí convencer, conseguir lá um terreno, enfim, fomos para lá. Então, lá eu comecei a conviver com os mestres das bandas de pífano de Caruaru. Então, e eu, enquanto sanfoneiro, comecei a ser também acolhido por eles, assim. E montei uma banda que é de Caruaru. Então, tenho bastante esse pertencimento e pego daí aquele negócio cantes tua aldeia e serás universal, né? A coisa de vir de um agreste rico, assim como Caruaru, que dá muita coisa boa. Não deixo de, enfim, de trazer para minha música esse lugar cada vez mais brasileiro e dentro dele cada vez mais possível latino, no que se imagina assim a caricatura assim de elementos latinos, assim, pelo menos trazer isso. Então, não sei exatamente se eu respondi, eu falei o que você queria que eu falasse. Aí você está caminhando na construção do repertório do seu último álbum. Sim. Bom, foi um álbum de versões, né? E nasceu da seguinte maneira: eu fiz uma versão de Amor de Kenga, porque eu acho muito bom você poder dizer isso, assim. Tem canções de Vinícius de Moraes, tem de Chico Buarque, tem de Gilberto Gil, tem de Caetano, tem de todo mundo. E tem essa também da Pablo Vittar, que resume. Olha, ele está dizendo assim, tem uma música do Onildo Almeida que diz: amar, amar, amar e querer bem. Amor, amor, amor não faz mal a ninguém.
O que Amor de Kenga está dizendo é a mesma coisa que o Nildo Almeida está dizendo. Amor, amor, amor não faz mal a ninguém. Beleza? Pô, numa era em que, tipo, Bumble, eu nem sei os nomes todos, mas esse eu sei. Até entrei, dei uma espiadinha e saí, falei, nada a ver eu ficar nessa parada. Aí eu saí rapidinho. Aí Tinderelos, Tinderelas e tal, enfim. Então, Amor de Kenga, né? Diz esse negócio maravilhoso. Aí fiz essa canção. Aí fui falar com Marcel Klein. Falei, Marcel, poxa, traz o João Gomes para cantar comigo essa música. E ele ouviu assim e falou, pô, isso aqui é um bilhete premiado. Ficou bonita, um bolero, assim, uma coisa, um shot abolerado, assim. Aí falou com o Daniel, Dan Mendes, aí veio, o João gravou, conheci eles, convivi com eles e tal. E Marcel falou, isso precisa ter pelo menos mais umas 5, virar um projeto de versões. Pensa aí em outras 5 músicas e vamos fazer. Se der tempo de ficar pronto, a gente escreve no Grammy. Porque tem a ver, você já está fazendo esse lance meio latinizado, vamos ver se dá tempo. E aí partir em busca da escolha do repertório para fazer um disco em que eu, como bom ariano, não gosto, preciso devolver algo às vezes. Então, eu acho esquisito quando a gente diz, eu sei por quê, mas que samba é música brasileira e forró é música nordestina. E aí, eu, como um bom ariano, na tese que a gente diz nesse disco, é tipo, no Brasil tudo é forró. Então, de Pablo Vittar, Caetano Veloso, a maravilhosa Mendonça, a João Gomes, a Luiz Gonzaga, é tudo forró. A Jorge Aragão. Então, a gente selecionou canções que viessem de outros gêneros para botar nessa palheta nordestina, latina. E é assim que nasceu, com a sugestão de todo mundo que estava envolvido. 2 músicas foram sugeridas pela Juba Carvalho, outras o Marcel Klein sugeriu, Amor de Kenga, o Helder foi quem trouxe, outras eu trouxe, e por aí vai. É um disco lindíssimo, quem ainda não escutou, por favor, fica aí o convite. E que presente a gente ganhou, né? Com certeza, com certeza. A gente já está caminhando para os nossos minutinhos finais. Rapidinho que passou a conversa. Voou. Eu queria muito que você falasse, Tati, um pouco sobre os novos desdobramentos, né? A gente já está se preparando para o novo Latin Grammy, dessa vez em Las Vegas. Um artista uma equipe que já está pensando, já tem estratégia de querer participar dessa semana. Na sua visão como executivo e como estrategista, o que ele deveria fazer agora? A gente está, hoje é dia 28 de maio, as inscrições... Agora já tá feito. Quem fez... Quem fez até agora, para esse ano, quem fez. Mas pode participar, a gente também está falando muito sobre isso, né? De artistas que não necessariamente tenham sido indicados, mas que entendam a relevância dessa semana e que participem também. Na sua visão... O que ele deve fazer? Não apenas comprar passagem e estar lá, mas como aproveitar de fato esse momento da melhor maneira possível. Começar as conexões, começar as conversas, as trocas, para até entender um pouco quem está indo, quem está lá, quem vai estar lá de parceiro, a gente aqui, né, no nosso lado do negócio, como que nós estaremos atuando lá, o que nós vamos prover para os nossos artistas. Então, o nosso planejamento já está acontecendo, a gente está na fase final de inscrição, acho que é agora, né? Então, assim, o que tinha que ser lançado está sendo lançado agora. Então, aí vem a expectativa, né, das nomeações, mas independente disso, é entender todos esses eventos satélites que vão acontecer e aonde a gente vai alocar os nossos talentos e quais conexões a gente pode fazer, quais conteúdos a gente pode gerar, né, e trabalhar em cima disso. Então, agora, assim, nesse momento, a gente está num momento de planejamento e muito próximo à execução. E comprar passagem rápido, antes que fique muito cara.
Genesi, você já está com a passagem comprada já? Já tá... preciso garantir. Mas você vai esse ano, já está confirmado? Como é que vai ser a sua programação? Você pretende ir esse ano? Já tem algo planejado para essa semana? Eu quero ir, a não ser que tenha, assim, uma demanda de agenda de shows que não dá para abrir mão. Se não tiver isso, eu vou estar lá, assim, vivendo esse carnaval da indústria da música, que é realmente muito rico. Sobretudo, normalmente a gente corre o risco de olhar para outra asa do passarinho com a intervenção de um agente, um empresário no meio. Peraí, não, eu falo com a gravadora, eu falo com a distribuidora, eu falo... Mas, pô, é tão legal, já que o próprio Marcelo trocou uma ideia boa comigo, ele falou, poxa, como é que está a sua relação na RPM? Eu dizendo quão maravilhoso estava sendo cuidado por eles lá, né? O Arthur, a Yasmine, a galera toda estava ali me salvando, me direcionando para os melhores lances, e eu conversando com o Marcelo, né, presidente, né? O BC também, ele falando, cara, ele perguntou como é que está a sua relação com a NAPM, porque uma boa... Eu falei, olha, eu acho tudo muito parecido, mas eu acho que a diferença se dá conforme a gente vai se aproximando das pessoas. Ele falou, pois é, uma boa empresa se faz, uma relação com uma empresa se dá a partir dessa troca mesmo humana. Então, assim, a gente, artista, às vezes fica ali com a gente ali no meio que resolve tudo, você não conhece ninguém que está do outro lado, não cria nenhum olho no olho, assim, nenhuma magia de vínculo, e que às vezes faz com que você seja... que você possa se potencializar junto daquela parceria. Então, ali teve tudo isso. Então, com produto ou sem produto, eu tenho dito que irei, quero que não tenha show nessa semana para eu ir. E o que você indicaria para artistas que, assim como você anteriormente tinha um sonho de estar lá e que teve a oportunidade agora, o que você diria para eles? Como uma forma de incentivo. Olha, tem que botar o sarrafo lá em cima, né? Tem que realmente levar a sério o lance cristalino da linguagem. Então, trazer com esmero o que vem a trazer para ser notado. Porque cedo ou tarde o que está sendo mostrado pode ser notado. Eu acho que cedo ou tarde, por exemplo, São Paulo, tenho morado em São Paulo, costumo dizer que São Paulo, cedo ou tarde, reconhece o que é bom. Né? Muita gente vai para lá, muita gente vem aqui para o Rio, tem dificuldade de ser destacado, em São Paulo isso rola um pouco mais, sabemos todos, né? Então acho que é caprichar, a gente está aqui para caprichar, porque cedo ou tarde esse holofote passa por nós também. E Tati, fechando também, o que você diria para agentes do mercado de uma forma geral e artistas também, sobre como aproveitar melhores oportunidades, não apenas no Latin Grammy, mas na sua própria carreira? Conexão, intensidade, para quem está lá, é aproveitar as oportunidades e os eventos, as trocas, os jantares, os happy hours. Las Vegas é um pouco, né, acaba ficando lá na strip, fica um pouco menos atraente, né? Assim, eu não tive a chance de ir para Sevilha, mas quem foi disse que foi fenomenal, e Miami ano passado foi maravilhoso pela locomoção e pelas oportunidades, mas tá lá, aproveitar, se conectar, e o mesmo para quem está aqui. São as trocas, é a conexão humana, né? O nosso mercado, ele é construído em relações de troca. Maravilhoso. Muitíssimo obrigada. Eu acho que a gente não poderia ter começado a edição de 2025 melhor. Estou super bem acompanhada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente também está muito bem acompanhada. Agradeço muitíssimo e estou me sentindo muito honrada em abrir esse painel ao lado desse gênio e
Parabéns, parabéns pela iniciativa. A música agradece a iniciativa de vocês de estarem presentes com conteúdo relevante para a nossa indústria. Muitíssimo obrigada. A casa de vocês. Próxima edição, se quiserem vir aqui, fica à vontade. Viu? Obrigada, gente. E agora? E agora a gente Não tem tira bis, foto. né? O que a gente faz?